Olá, eu sou o Dr. Jefferson Lopes e nesse canal nós falamos sobre saúde do homem de alta performance. Sem mentira, sem enrolação, sem promessas fáceis e sem fingir que está tudo bem, quando na verdade nós sabemos que não está. Hoje eu quero contar para vocês uma história que é a história do seu Antônio, um homem de 75 anos, um homem comum, viúvo há 13 anos e que me procurou no fim de dezembro de 2025. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2026. Eu quero contar a história do seu Antônio, porque eu tenho certeza que é uma história que deve ser a mesma história de muitos homens que seguem aqui o meu canal, que estão procurando melhorar a sua saúde, turbinar um pouco a sua performance sexual e que não sabe por onde. Então, esse canal foi construído para isso, para te trazer dicas, para te trazer sugestões de como melhorar a tua saúde, para você que tem autocuidado e tem responsabilidade e que sabe da necessidade de que viver bem requer atitude. Então, o seu Antônio é um homem de 75 anos que me procurou há mais ou menos 2 meses atrás. A história dele é a seguinte: ele é diabético, ele é hipertenso e ele tem obesidade, Então, esse quadro aí nós sabemos que é o prato perfeito para se desenvolver a disfunção erétil. Disfunção erétil é a dificuldade de se ter uma relação sexual plena, com capacidade para início e fim. Ou seja, eu consigo ter desejo, eu consigo ter uma ereção de qualidade do início até o final da relação e eu consigo ter orgasmo. Isso é um homem com função sexual normal. No caso do seu Antônio, há 13 anos ele já não tinha mais relações, desde que ficou viúvo. Ele deixou de ter as relações num primeiro momento por luto, e depois ele tentou voltar a ter relações e não conseguiu mais. Então, há 10 anos ele realmente abandonou a sua vida sexual. Por algum motivo do destino, conheceu uma nova pessoa agora e ele quer se relacionar com essa pessoa. O fato é que a vida sexual do seu Antônio não funciona. Ele até tem aquele desejo, tem horas que ele me contou que está com desejo lá em cima, mas ainda assim não vem a ereção. E aí vem todos aqueles sintomas de medo, de mãos frias, o espinhaço, como se diz, passando aquele gelo no espinhaço, coração disparando, taquicardia, mas a ereção não vem. Todos esses sintomas são relacionados ao aumento de adrenalina no corpo, porque na verdade ele sabe que não vai conseguir ter uma boa ereção. E aí vem a ansiedade e o medo. E o seu Antônio me procurou, final de dezembro, para que a gente tentasse então reconstruir em primeiro lugar uma saúde melhor, já que ele é obeso, hipertenso, diabético. E aqui no Instituto nós temos uma equipe pronta para atender esse tipo de paciente, porque nós temos muitas soluções. Então eu tenho fisioterapeuta pélvico aqui na clínica, nós temos também um nutricionista muito bom e, claro, eu tenho os meus tratamentos específicos para as questões sexuais. Nós iniciamos um tratamento com o seu Antônio para melhora geral de saúde, perder peso em primeiro lugar, reequilibrar os hormônios e estabilizar a situação para a partir daí fazer os tratamentos específicos. Eu comecei os tratamentos específicos para o seu Antônio há coisa de mais ou menos uns 20 dias, para melhora da microcirculação do pênis, ou seja, eu estimulei a parte circulatória do pênis dele e também estou iniciando os tratamentos regenerativos, porque a própria musculatura do corpo cavernoso pode sofrer atrofia por má circulação. E o seu Antônio já tinha um pouco disso. Mas aí, hoje nós temos tratamentos específicos que, baseados na medicina regenerativa, conseguem promover a melhora dessa musculatura dos corpos cavernosos do pênis. O fato é o seguinte, que eu atendi o seu Antônio, hoje é quarta-feira, e eu atendi ele na segunda-feira, no segundo retorno, e o seu Antônio, pela primeira vez em 10 anos, conseguiu ter uma relação com dificuldade, uma relação que ainda não é e está longe do que nós queremos com uma boa relação, mas ele conseguiu penetrar e ele conseguiu chegar ao orgasmo. Havia 10 anos que ele não fazia isso.
Por que eu estou trazendo essa história? Porque eu tenho certeza que muitos homens vão se identificar com ela. Porque o seu Antônio, como me procurou no final de dezembro, a primeira conversa do seu Antônio era colocar uma prótese peniana. Eu sou urologista, há 25 anos eu sou médico e há 20 anos eu sou urologista e sou pós-graduado em medicina sexual pela Universidade de São Paulo, pela USP, pós-graduado em medicina do esporte e em ciências da longevidade humana. E eu nado contra a corrente da prótese peniana, que é um procedimento simples, muito lucrativo para o médico, mas que quando nós observamos realmente para a maioria das pessoas que colocam a prótese, não é um procedimento que traz grande satisfação, porque boa parte dos pacientes não se adaptam bem e perdem um pouco do orgasmo, acham que a relação fica um pouco robotizada. Então, eu tenho há anos nadado contra essa corrente aí da prótese, tentando trazer para os meus pacientes tratamentos clínicos que gerem recuperação, que possa dar para ele autonomia sexual sem necessidade dessa robotização da prótese peniana. E o caso do seu Antônio é um caso típico de uma situação como essa. Ele está no início dessa recuperação, mas eu estou muito animado, eu acho que ele vai realmente conseguir melhorar bem essa parte sexual. E isso é possível. Hoje, com a utilização de fração estromal vascular para recuperação do corpo cavernoso, shockwave, um tipo de tratamento com um equipamento que estimula a microcirculação, fora todas as medicações. E eu não estou aqui falando de Viagra, eu estou falando de tratamentos específicos, não estou falando de uso de um medicamento recreacional. Na hora que eu quero ter a relação, eu vou lá e tomo. Não, eu estou falando realmente de tratamento. Então, isso é possível. Meus amigos, procurem ajuda, mas entendam, nada acontece fácil. É preciso querer, é preciso ter uma atitude realmente de buscar ajuda, e de estar pronto a pagar o preço. Não só a questão financeira, mas o preço real de mudança de hábitos, de procurar ter uma vida mais saudável, porque muitos pacientes trazem um problema para o médico, jogam no colo do médico e querem que o médico resolva. E não é assim que as coisas acontecem. O paciente tem que ser dono de sua saúde. O médico é aquele guia, é aquele cara que vai te auxiliar no caminho que você quer. Ele sabe o caminho a trilhar, mas quem vai trilhar esse caminho é o paciente. Então o paciente tem que estar disposto a trilhar isso daí. Se fizer isso, tem caminhos hoje que nós podemos sim recuperar, e eu posso te dizer que dificilmente um paciente precisa colocar uma prótese peniana. Olha que eu sou uma referência aqui em Brasília, onde eu moro, não só aqui em Brasília, sou uma referência hoje, posso dizer, nacional, porque tem inclusive livro publicado nessa área, e não me recordo a última vez que eu precisei colocar uma prótese peniana num paciente. Então, deixo aqui a história do seu Antônio, espero que inspire outros homens que buscam ter uma saúde melhor, uma saúde de alta performance. Se esse vídeo te impactou, por favor, curte, compartilha e aperta o sininho para que você receba outros vídeos desse canal, que a ideia é trazer saúde masculina descomplicada e sem tabu. Um beijo a todos e que Deus esteja conosco aí nessa caminhada.